Olá, amigo do canal Connect Work, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E aqui é a sua casa, você que é empresário, empreendedor, profissional liberal, estamos aqui para trazer cada semana um novo insight. Então, toda quinta-feira, 18 horas e 15 minutos, um novo episódio. E se você ainda não fez a sua inscrição, aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você estar recebendo as notificações e muitos insights você vai ter aqui para desenvolver o seu negócio. Se você já tem um negócio, se você já é empresário, se você já é empreendedor, com certeza os desafios, né, dessa nossa vida empreendedora é muito grande e aqui a nossa ideia é sempre trazer algo que vai contribuir com o seu desenvolvimento. E também, se você está nessa fase aí de transição, quem sabe é um profissional ainda da CLT ou até mesmo um servidor público e está pensando aí em fazer algo a mais, né, fazer uma transição de carreira, desenvolver um negócio próprio, aqui também você vai ter alguns insights poderosos. E esses insights eles sempre vêm através de um entrevistado, através de alguém que a gente traz aqui no canal, que vem participar, que vem se doar para trazer um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento, um pouco do seu aprendizado ao longo da jornada. E hoje não seria diferente. Nós temos aqui o privilégio de ter no nosso canal Connect Work um amigo acima de tudo, um amigo que essa jornada empreendedora, a jornada no network, me deu o prazer de conhecer. E hoje nada mais, nada menos do que Robson Gomes. Robson, seja muito bem-vindo ao canal Connect Work. Obrigado, meu amigo. Robson da Limpo no Brasil e a gente vai estar falando um pouquinho mais dessa empresa. E Robson, para iniciarmos o nosso episódio de hoje, faça aí suas saudações iniciais para nossos amigos que estão nos assistindo. Excelente, excelente. Obrigado, Anderson, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. É um amigo também que realmente o network me trouxe, né? E hoje falando aqui para quem pode estar nos ouvindo, né, o alcance que a internet tem, da importância de você estar em constante movimento. E o network traz esse impulsionamento, né? E foi através dele que a gente se conectou, através dele que fizemos bons negócios, continuamos fazendo bons negócios. Então eu estou aqui à disposição para contribuir com essa humilde história. Maravilha. E de humildade não tem nada. Vocês vão ver que esse camarada ele tem uma história aí de vida incrível. Eu conheci o Robson através de um evento presencial, né, um grupo de network que nós participamos durante aí um ano e foi um ano assim fantástico, né, de aprendizado. Aprendi muito com o Robson, como conduzir ali um grupo de network. Então foi fantástico esse pedacinho. Que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais desse pedaço. Mas Robson, conhecendo um pouquinho mais de você. Da onde que vem o Robson? Fala um pouquinho aí do início da sua história, né? Vamos lá, é um prazer imenso, cara, porque as pessoas, na maioria das vezes, só te conhecem, O né, hoje, né? naquele momento, hoje, exatamente, né? E essa pergunta é uma pergunta mágica, irmão, porque o Robson vem de uma família muito humilde, né, onde tinha um pai gari, que era funcionário da Conlurb, Opa, né, uma mãe que era do lar, né, e esse pai depois falece, num acidente, inclusive, porque caiu do caminhão da Conlurb e veio a falecer. Né? E aí, naquele momento, a gente foi criado, eu e minha irmã, criados por uma avó materna, né, por nossa avó materna, e uma trajetória bastante delicada, porque moramos por muitos anos de favor na casa das pessoas. Onde a minha avó podia estar é onde a gente morava. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: eu sou um carioca que conheço o Rio de Janeiro de ponta a ponta, porque eu morei no Rio de Janeiro inteiro. Então, onde podia, né? Era Baixada, era subúrbio, onde a gente tinha acolhimento, a gente estava, né? Mas isso sempre me trouxe também um incômodo, sabe, Anderson, de buscar um dia melhor, né? E a gente sabe que no país a gente tem um desafio, enquanto negro, enquanto pobre, enquanto morador de periferia, você tem um desafio ainda maior, né, do sim, que sim. qualquer outro que more em Zona Sul e tal. A gente sabe disso, é natural. E aí o Robson vem ali sempre pensando em tem que mudar isso, eu tenho que melhorar esse negócio, eu tenho que mudar isso. E aí realmente, né, eu entendi que através do estudo isso podia ser concretizado. Então, você tem uma ideia, com 12 anos de idade eu já trabalhava, ajudava pais de amigos, fui trabalhar em fábrica de pipa,
né? Eu fui o que eu podia ter, a Começou muito oportunidade de cedo, né? ganhar dinheiro honestamente, eu estava, né? E aí, com 14 anos, eu consegui o primeiro emprego, né? Que foi um emprego na Demilos, como office boy. 14 anos. 14 anos de idade. Foi a primeira vez, em primeiro emprego, carteira assinada, como a gente conhece, né? E ali eu comecei como office boy, né? E eu fiquei na Demilos de 1982, né, até 89. Foram 7 anos de uma oportunidade assim ímpar, né? Onde eu pude me desenvolver conhecendo uma grande empresa, entendendo o que, que era uma empresa, né? E quando eu saio em 89, eu saio porque eu tinha passado para o vestibular de ciências contábeis, né, e tinha passado num processo seletivo para uma empresa de auditoria, auditoria contábil. Fantástico. E assim, eu Isso, estou resumindo, né? isso Para qual quem não... idade? Que Hã? passou no vestibular com qual idade? Tava com 20 anos. 20 anos já. 20 anos. Eu estava com 20 anos, e aí eu fui sair porque eu queria realmente algo diferente. E na época é interessante. O pessoal falou: caramba, você vai trocar literalmente 6 por meia dúzia. Porque eu saí de um lugar onde eu estava e eu tinha todo um plano de benefícios, né, da Demilos, por ser uma empresa grande e tal, para uma empresa em que não me oferecia isso, mas me oferecia a oportunidade de crescimento, de uma outra realidade em busca do sonho que eu tinha. E ali eu fiquei, né, por um tempo como auditor contábil, e logo depois essa empresa teve um racha e tudo mais, e eu acabei indo para a área de consultoria organizacional. Ali foi a minha grande escola. Deus ali me deu uma oportunidade que naquele momento eu não enxergava, mas foi minha escola de vida dentro do mundo empresarial e corporativo. Fantástico, fantástico. Então, assim, é interessante, Robson, que a gente percebe nos outros entrevistados, e é um pouco também da história da minha vida, né? A gente aprendia muito isso com os pais, né? Que a gente tinha que estudar, 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 né? Para poder arrumar um bom emprego. E Isso você aí. seguiu essa jornada, né? Sim, Ter a carteira assinada, que ali era o carimbo de que você efetivamente conseguiu. Só que aí a gente esbarra numa realidade com o passar do tempo que a gente descobre que só ter a carteira assinada nem sempre é uma certeza de que no futuro a gente vai ter aquele futuro que tanto deseja, né? exatamente. Inclusive, durante uma parte da minha vida, eu desenvolvi uma atividade que eu acredito que tem muita gente que está nos ouvindo aqui hoje que também desenvolve, que é o famoso marketing multinível, né? Perfeito. Eu escutei uma frase uma vez que isso sempre ficou na minha cabeça, sobre INSS, né? O INSS. significado do INSS, né? INSS, isso nunca será suficiente. É verdade. E é verdadeiro. E eu sempre que alguém fala do CLT, isso vem na mente. Por quê? E a gente percebe isso quando a gente olha hoje os nossos pais, né, as pessoas mais idosas, que no momento que mais precisa, né, de recursos, quem sabe pagar um bom plano de saúde, comprar medicamentos, É verdade. toda aquela história de trabalho às vezes não é suficiente para poder manter. Não, e não é. E não é mesmo. E você, assim, é fantástica a sua história já nesse início, Robson, que você percebeu logo isso. Você fez inicialmente você seguiu as orientações do seu pai, mas logo você, após a formação, e aí a educação te deu, né, esse conhecimento para você migrar ali já para essa parte de consultoria, que aí começa talvez uma vida empreendedora, né? Exatamente. E como é que foi essa transição sair ali para iniciar a empreender algo, né? Pois é, na verdade, assim, essa parte do empreendedorismo, ela começa paralela a essa história toda de vida profissional. Porque já na época que eu estava e a empresa de auditoria funcionava no centro da cidade, né, ali no edifício Cândido Mendes, na rua da Sim, sim. Rua Assembleia Assembleia 10. 10, Assembleia 10. Assembleia 10. Famosa Assembleia 10. Exatamente. E ali foi um período também muito legal de trabalho, mas ali eu vi que eu tinha uma oportunidade, né, de começar a empreender. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a fazer umas viagens para o Paraguai, época que o Paraguai estava em alta. Época que o Paraguai era aquela coisa da alta, né? E aí eu fazia essa viagem de carreira para o Paraguai. Eu ia num final de semana, né? Comprava, pegava e vinha embora. E aí arregimentei um primo da família na ocasião
para ser o cara que ficava e montei minha primeira loja. Opa. Primeira loja foi uma barraca na 7 de setembro. Show. Barraca de camelô na 7 de setembro. Então, fez a primeira viagem internacional. Primeira viagem internacional. Costumo falar isso. Qual foi a primeira viagem? Falei, não foi Estados Unidos, não foi o Paraguai, cara. Fantástico. Então, e é a primeira viagem internacional de muitos brasileiros, né? Isso aí. E aqui no Rio de Janeiro é meio cultural isso, né? Todo mundo pensa, eu acho que por conta, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o famoso camelódromo, né? Sim. E o camelódromo começou justamente com muita gente indo no Paraguai, Paraguai. comprando mala, comprando bolsas, comprando Eletrônicos. eletrônicos, perfume, né? E trazendo para o Rio de Janeiro Exato. para vender aqui. Então Exato. ficou meio cultural isso, né? Ficou. Todo mundo viajar. Exato. Primeira viagem internacional, Paraguai. Paraguai, exatamente. E nessa época o camelódromo ainda não existia. Sim, Né? sim. Então você tinha diversos pontos no centro da cidade. E eu estava ali nesse ponto que era a rua 7 de setembro, entre Quitanda e Rio Branco. Né? E uma fase que o centro do Rio era o centro do Rio. realmente. Exatamente, né? ele era o centro. Hoje, nossos amigos que estão aí no centro do Rio também têm uma sala no centro do Rio e a gente percebe hoje um movimento de retorno. Então a gente fica aqui feliz com esse movimento. Se você está no centro do Rio, É verdade. saiba que esse momento aqui do Hobbs foi um momento assim fantástico lá atrás, que o centro bombava. Era realmente o grande centro comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem, inclusive aqui no estúdio da Formex, a gente está na Barra da Tijuca, alguns já chamam a Barra da Tijuca do novo centro, Isso, né? novo centro. Mas a gente percebe ainda uma grande divisão, até porque os órgãos públicos continuam, né, no centro do Rio. Centro. E como é que era essa fase aí? Então você estava dividindo a atividade, né? Anderson, era uma comédia, porque assim, quer dizer, hoje eu acho uma comédia, né? Mas eu ia trabalhar de terno e gravata e de mala 007, mas ninguém sabia que dentro dela tinha uma marmita. Então eu passava pelo centro da cidade, deixava lá as muambas todas instaladas na minha lojinha lá, né? Que era a banca na 7 de setembro, deixava o menino lá e ia para o escritório da auditoria, né? E ao final do dia eu passava para ver como é que foi o movimento do caixa. Não tinha livro caixa, não tinha nada disso, mas eu queria saber como é que tava, quanto vendeu, quanto não vendeu e tal. E tinha, rapaz, um dia da semana nessa fase que era triste, que era o dia que passava o cara que você tinha que pagar, Sim, né, para poder desenvolver a para atividade. desenvolver a atividade, você tinha ali. E aí quando passava sexta-feira, e eu lembro até hoje, cara, o cara era conhecido como cigano. Cigano passou, eu falei, pronto, levou o dinheiro todo dia. Mas foi uma fase muito interessante, né? Porque dali começou a juntar exatamente a visão do trabalho, né, do corporativo, com o empreendedorismo e veio, né? Eu entendo que hoje o entendimento, a visão que eu tenho, né, a capacitação que eu tenho, ela começou lá atrás com esse movimento todo, sem eu ter percebido. Mas isso era o afã de alguém que queria fazer diferença na vida e na vida dos outros através do empreendedorismo. Fantástico. E assim, hoje em dia a gente fala de brand, né, de imagem, e você já estava preocupado com Já, a imagem, com o terno, com a já, pasta. já. Então, nossos amigos aí que estão nos ouvindo, hoje no digital se fala isso muito, né? Você tem que ter o brand ali, tem que ter a sua cor, a sua paleta de cores. dress code, né? Isso, exatamente. E lá atrás a gente sem saber de nada disso, né? Dessa nomenclatura técnica, não tinha profissionais para poder Não. explicar isso, mas de alguma forma inconsciente a gente já agia, né? Então, amigo, se já tem mais um insight aí. Dê atenção à sua imagem, porque acima de tudo é ela que vai chegar primeiro. Quando você chega no local, a imagem já foi identificada por quem você vai falar e ali já aqueles primeiros segundos são extremamente Exatamente. importantes, né? E eu costumo dizer o seguinte, a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Essa Então, frase assim, é fantástica. chegou, acabou. É ela que fica e ela que vai marcar e você não consegue desconstruir depois. Isso foi mais ou menos em qual época? Lembra do Isso ano? foi aí em 1990. Anos pra você ter uma 90, ideia. né? Anos Certo? 90, quando estava nascendo a minha primeira filha, né? A Dani nasceu Opa. em junho de 90, né? Hoje já me deu o netinho, já tem o Lucas aí com 3 aninhos, mas a Dani tinha acabado de nascer em 90. Foi essa década, exatamente essa época aí, 90 ou 91 ali, que a gente estava nesse movimento do centro da cidade. Fantástico. Amigo, você que está chegando agora aqui no nosso canal Connect Work, nós estamos hoje entrevistando aqui o meu amigo, o multiempreendedor e hoje franqueador, né, da Limpo no Brasil, Robson Gomes.
Se você não assistiu desde o início, volta aí um pouquinho, daqui a pouquinho, quando acabar esse momento aqui, e assista do início, que a gente está hoje escutando uma história fantástica, não só de um empreendedor, mas uma história de vida, de superação, que talvez você se identifique, porque é a minha história, pode ser a sua história, e de alguma forma, né, Robson, todos nós que nos colocamos nessa posição de empreendedor, a gente tem várias lombadas na vida, né? Você tem. Vários desafios, vários momentos de altos e baixos, e isso não muda, né? Isso tem momentos assim ao longo da jornada. É verdade. Até nessa fase, né? Nesse momento que você já tinha uma atividade, né, formal, mas você também empreendia ali com a sua barraca. O que você traz ali de insight dessa época que você acredita que norteou a sua vida aí até hoje? Pois é, na verdade o maior insight ali para mim foi o seguinte: é possível você fazer mais, né, com o que você tem. E ali eu comecei a entender exatamente isso. Então, assim, eu tinha um desafio muito grande, né? Porque já tinha uma família para cuidar, tinha uma estrutura de vida para cuidar, né? E ali eu tinha que tentar fazer uma mudança que era para o empreendedorismo. E nessa ocasião que você falou, eu nem sabia, né? Hoje que a gente conhece como dress code e tal, naquela ocasião talvez até já houvesse especialistas, só que eu não tinha acesso, né? Sim, Então sim. a gente Não, ia não tinha internet, né? exatamente, a gente não tinha facilidade de comunicação que a gente tem hoje, né? Mas ali eu já tinha uma certeza, cara. E eu vi o seguinte, o que ficou claro para mim com aquele movimento, né, dessa barraquinha de venda de eletrônicos ali no centro da cidade? Eu conseguia fazer dinheiro. Eu não dependia não precisaria ter uma carteira assinada e um salário somente, né, se eu quisesse, para fazer dinheiro. Eu entendi que se eu compro e eu vendo, eu conseguia ter uma margem de lucro em cima disso. O que eu tive, Robson, foi o seguinte: hoje, com toda essa tecnologia, às vezes as pessoas ficam aguardando ter alguém que ajude com tráfego pago, com ter todas as redes sociais para poder vender alguma coisa. E aí, quando a gente olha lá atrás, aquele momento que você tinha uma barraca e não tinha tecnologia, e você trouxe uma informação aqui fantástica: eu conseguia vender. Mesmo tendo o cigano que aparecia lá e Isso levava um aí, pedacinho, mas levava. ainda assim você conseguia vender. Amigo, se você quer começar a vender, você quer começar um negócio, não fique refém da tecnologia. Existe mundo fora da tecnologia. Você Exatamente. tem uma lista de contatos aí no seu telefone. Se for juntar aqui eu e o Robson, talvez a gente tenha um pouquinho mais de 1000 contatos, né? Sendo modesto, porque esse camarada aqui deve ter muito mais, né? Só no telefone dele. Então, com certeza você tem aí na sua lista pessoas que não necessariamente não são seus parentes, amigos, mas que você pode começar uma prospecção. Então não espere o melhor momento. O melhor momento é agora, é o hoje, para você iniciar com o que você tem nas mãos. E aí você vai avançando naturalmente, dentro dos seus recursos, dentro das possibilidades, buscando informação. Mas lá atrás já existia a necessidade de empreender. E assim o Robson hoje nos traz esse insight como funcionava lá atrás, e que eu passei por isso também. Eu tive uma fase, Robson, que meu pai tinha uma loja, né, de português, Ok. né? Então uma hora era marmoraria, outra hora era floricultura, perto do cemitério de Inhaúma, né? E eu comecei ali com 6 anos de idade e ajudava ali de Estratégico alguma para o forma. negócio. E eu lembro que meu pai nem panfleto tinha. Ele era totalmente num boca a boca e ele vendia, né? E assim eram todas as lojas ao redor. A Legal. gente percebe o quanto é importante a gente sim aproveitar o digital, Sim, mas lembrar que existe toda uma forma de você desenvolver o seu negócio, o marketing, o comercial, perfeito. fora da tecnologia, né? Perfeito. Avançou um pouquinho a vida. A gente estava ali nos anos 90, agora o Robson já era pai, né? Já. Estava desenvolvendo uma primeira atividade empreendedora. E aí, a partir dali, o que surgiu de novidade? Pois é. E aí quando você se torna pai é mais uma responsabilidade. Falar, e agora? Tem que ter mais dinheiro porque tem mais uma criança para cuidar, né, cara? E aí eu segui por um tempo nesse negócio, né? Depois eu transferi, para você ter uma ideia, nessa ocasião, né, eu morava em Caxias, Baixada Fluminense. E aí eu transferi hoje a gente chama de operação, né? Eu transferi a operação do meu negócio para Caxias, pro calçadão de Caxias, Ficou mais né? bonito hoje, Ficou né? uma... Eu transferi a operação para lá, né? Por uma questão de comodidade e tal. E aí eu segui, né, ali por um tempo, até que
Eu entendi que aquele negócio informal não ia me levar muito longe, tá? Eu não conseguiria escalar esse negócio. E aí você começa a ter entendimento, né, dos negócios e tal. Falar, caramba, eu preciso mudar um pouco. E nessa ocasião, eu já vinha, né, dentro já tinha saído aí nessa mudança 92 mais ou menos, foi quando eu saí da área de auditoria para a área de consultoria organizacional. E eu comecei realmente a ter uma vivência das organizações, né? Então, o dia a dia era com algumas grandes empresas, né? Eu tive a oportunidade nessa ocasião de viver a realidade de L'Oréal, né? Na época Jornal Dia, que estava muito forte, Teletrim era, né, uma empresa de Sim, sim, sim. tecnologia muito atuante na ocasião, Banco Boa Vista e tal. Então, Glaxo, eu vivia a realidade dessas empresas. Então, eu olhava para trás e pensava o seguinte, caramba, né? O cara que saiu de lá da periferia de Caxias, né, e começou como office boy. Quando eu saí da Demilos, eu já estava responsável por uma área contábil, exatamente. Eu tive uma evolução dentro da empresa, e legal esse reconhecimento, porque isso vai te trazendo muito mais ânimo do tipo, eu sou capaz de fazer Tá no caminho certo, né? no caminho certo. Eu tenho capacidade para fazer isso acontecer. Né? E dentro da parte organizacional, eu comecei a viver essa realidade. Né? E eu tive a grata oportunidade de treinar toda uma equipe de vendas da L'Oréal Brasil, né? E depois o presidente, que na ocasião era o Paulo Gasparini, que veio assumir a L'Oréal depois na China. Então eu tive a oportunidade de ser o cara da consultoria a ser confiado esse trabalho. E isso me trouxe ainda mais certeza de que eu era capaz, né? E eu falei, caramba, dá para fazer muito mais. E eu fiquei na consultoria de 92 até 99 como funcionário, como consultor, né? E em 99 eu tive a certeza de que já não dava mais. Ficou pequeno. Ficou pequeno, a tenda ficou estreita e eu falei, cara, e vamos lá, vamos alçar voo novamente para alguma coisa agora mais concreta. E aí eu sentei com o dono, acho que é assim, o que você acabou de falar agora, né, e eu falo aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, na verdade, você consegue fazer muito mais com o que você tem. E às vezes você tem todos os recursos e capacidade dentro de si e dentro de casa. Né? E Verdade. nesse momento eu entendi isso, Anderson. E aí eu pensei, falei, caramba, eu já não quero mais continuar. Porque na consultoria, no início, era uma coisa muito legal. É o deslumbre da viagem, dos bons hotéis, de você estar voando toda hora para um lado, para o outro e tal. Chega uma hora, né? E hoje eu carrego esse sentimento no coração, foi o seguinte: 2 anos de idade da minha filha, né? Eu estava no interior de São Paulo dando um treinamento. E aí depois eu saí daquilo, alguns anos depois a ficha caiu e eu entendi o seguinte, cara, eu perdi os 2 anos da minha filha e isso não vai voltar. Né? E aí eu comecei a pensar o que, que eu queria da minha vida. E foi até 99 eu levantei a mão para o dono da consultoria e foi um cara assim muito parceiro, né, muito amigo, aprendi muito com essa pessoa. E eu falei com ele, falei, olha, eu não quero mais continuar nessa vida. Ah, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu quero empreender. Definitivamente eu quero empreender. Por quê? Eu fiquei esse tempo todo trabalhando e vendo mais uma vez, né, que eu conseguia fazer dinheiro, gerar dinheiro. Porque o consultor é isso, né? Você está dentro de um negócio alocado por uma empresa de consultoria, né? O cara te confia, né, na tua competência e capacidade, mas é você que está gerando o Sim, negócio, sim. você está tocando o negócio. Então eu colocava número para dentro da empresa. Eu falei, cara, eu posso fazer isso, né? E aí eu conversei com ele, ele falou, mas e aí, o que você vai fazer? Você já sabe? Sempre fui apaixonado por tecnologia. Não é à toa que meu primeiro negócio foi uma barraca de eletrônicos na Na 7 de 7 de setembro. setembro. Exatamente. Então sempre fui apaixonado por eletrônico de uma maneira geral, tecnologia. E eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu estou pensando para o segmento de tecnologia. Né? Eu gosto muito e tal. Ele falou, mas você já pensou o que, é que você vai fazer? Eu falei, não, ainda não tenho essa certeza. Estou aqui pensando e tal. E aí ele me trouxe uma oportunidade que eu nunca imaginava e ela nunca teria vindo se eu não tivesse provocado isso nele. Né? E aí ele me trouxe o seguinte, falou, cara, hoje nós temos alguns setups de equipamentos, porque a gente fazia o treinamento e alugávamos os equipamentos junto para poder atender toda a instrução, toda Sim, sim. a tecnologia ali
do treinamento, né? Então, sonorização, a parte de Imagem, né? filmagem e tal, exatamente. A gente fazia um negócio muito legal já naquela ocasião, e isso usando, né? Hoje a gente tem os softwares de edição em que você faz a edição não linear. Na Sim, época você só podia fazer linear, que eram os videocassetes que faziam linear, né? sim, E a sim. gente então já fazia a gravação dos melhores momentos do treinamento e passávamos no fechamento daquele treinamento. Que normalmente eram 2, 3 dias em algum hotel muito legal e tal. E aí ele falou, cara, você não quer pensar então de repente de comprar os equipamentos e você continuar fazendo, prestando esse serviço para a consultoria? Ou E aí seja, uma nesse oportunidade oportunidade ímpar, né? ímpar, né? E aí eu falei, caramba, eu falei, que desafio. Eu falei, puxa vida. Eu falei, mas tem um detalhe, cara. Eu não tenho dinheiro para isso. Ele falou, então faz o seguinte, vai para casa, pensa numa proposta e me traz. E eu fui para casa, cara, com essa pulga, com essas pulgas, na verdade, né? Atrás das orelhas e pensei muito e refleti, falando, é um passo muito sério, porque eu estava deixando de ter um rendimento fixo garantido para me lançar no empreendedorismo, né? Dessa vez de uma maneira maior, porque nesse momento ia ser só isso. Sim. O sustento da casa ia depender daquilo ali. E agora com uma filha, né? Com uma filha, né, que tinha nascido em 90. Falei, caramba, e agora eu. Pesou, pesou, pesou. E aí, bom, Deus deu orientação, né? Já Deus ali cuidando, sem eu saber. Né? No dia seguinte eu sentei com ele e falei, e aí, o que você me traz de proposta? Falei, bom, a proposta que eu tenho é a seguinte, não tenho dinheiro, já te falei isso. Ele falou, não, disso eu já sei. Só frisou, né? Exatamente, disso eu já sei. Falei, então, vamos fazer o seguinte, cara. Falei, você me dá aí alguns meses de carência, na época acho que 6 meses de carência, e depois a gente faz um parcelamento progressivo. Te dou o cheque aqui de X, depois X mais um, X mais dois, X mais três, até a gente liquidar. E aí, para minha grata surpresa, ele olhou e falou: caramba, essa é uma proposta ousada, hein? Eu não imaginei que você. Ele falou: mas tá aí, tá fechado o negócio. E apertou a minha mão e falou: olha, organiza tudo que você precisa e tal, vê como é que vai ser. E a partir do mês que vem eu já queria que você fosse responsável por isso. E assim começou a Fantástico. trajetória verdadeiramente do empreendedorismo. Por quê? Naquele momento eu tive que abrir uma empresa, né? E ali nasceu uma empresa de locação de equipamentos, onde eu já tinha, né, clientes para atender, que eram os próprios clientes da consultoria. Então, o combinado era, eu não faria mais consultoria e ele não faria mais locação de equipamentos. E Deus Fantástico. foi muito bom, porque eu já lancei, eu já rampei ali, como a gente chama hoje, né? Sim, sim. Foi o vento assim de cara, né? E nariz ali já, né? A decolagem, atendendo essas grandes empresas, como L'Oréal, Coca-Cola, Glaxo, Jornal Dia, eram as empresas, né, que eu atendia. E aí eu comecei não só a atender as empresas para os treinamentos da consultoria, onde eu trabalhava, mas eu também comecei a atender as próprias empresas nas demandas que eles tinham. Robson, fantástico. Se você não. Se você. Eu convido você, mesmo que tenha assistido, a voltar 10 minutos e assistir essa aula. Porque esses últimos 10 minutos a gente ouviu o Robson falar, primeiro, uma jornada do menino Robson de 14 anos, né, que passou o tempo, teve filho, e agora teve a ousadia de chegar para o chefe, né, para o patrão, Isso para o aí, diretor da empresa e fazer uma proposta. Então aqui o Robson falou de negociação, isso aí. de planejamento estratégico, né? E eu digo até mais, Robson, você não tocou nesse assunto, mas isso tem um pouco de propósito de vida aí. Tem, Tem um tinha. propósito, eu percebo pelo brilho nos seus olhos que você estava trilhando ali o seu propósito a partir desse momento, né? Exatamente, exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho, você falou também de Deus, né? Que Deus abriu essas portas e conduziu. E eu queria, pode ficar muito à vontade, nosso canal aqui a gente tem essa liberdade, independente de religião, mas a Perfeito. gente tem essa liberdade para falar do que acreditamos. E eu acho que é importante para você, empreendedor, você também ter essa noção, se você já é ou você vai entrar nesse mundo de empreendedorismo, que não é só dinheiro, não é só negócios. Nós temos uma vida que ela precisa de alguma forma de equilíbrio, né? E dentro desse equilíbrio do empreendedor, do empresário, por mais que a gente tenha que a cada do dia 31 para o dia 1º, zero cronômetro que você começa do zero, mas você não pode nunca esquecer que você tem uma família, que você tem um corpo que É você verdade. precisa, né, cuidar, que você tem
toda uma questão espiritual que você pode ou não acreditar, mas ela existe e você precisa também cuidar da sua saúde. Eu queria que você falasse um pouco como é que, nesse momento, agora como pai, trilhou uma jornada profissional que a gente percebe que estava numa ascendente. Como é que foi esse momento aí de transição para uma oportunidade de estar vivendo um pouco mais no propósito, né? E aonde que Deus, a parte espiritual, entrou na sua vida nesse momento aí? Cara, isso é importantíssimo relembrar, né? Lá atrás, né, ainda nascimento e base de família, ainda com os pais vivos, toda a família era praticante do espiritismo, né, de Umbanda. Então eu nasci num berço, né, voltado para o espiritismo. E cresci por um bom tempo tendo esse referencial, né, do mundo espiritual, da vida espiritual. Quando foi. E aí, nessa jornada, né, é, as coisas realmente foram melhorando. Eu saí lá de Caxias, lá do bairro onde eu morava, vim para um lugar mais nobre, que era considerada a zona sul de Caxias, né? Depois eu saí. Bom, resumo: em 2000, né, eu já morava em Jacarepaguá. Jacarepaguá, na época, era um bairro ainda muito melhor do que é hoje, né? Você tinha muito mais tranquilidade, você tinha menos moradores, a população era menor, então você tinha realmente um bairro mais aprazível com relação ao que a gente tem hoje de engarrafamento e tudo mais. E ali em 2000, né, eu me aproximo de algumas pessoas que me apresentaram, né, a Cristo. E ali eu entendi o propósito, né, que tinha por trás disso tudo, o cuidado que Deus tinha tido comigo até aquele momento, e eu não sabia disso, né? E eu comecei realmente a renovar a minha visão espiritual. Aí, em 2005 eu passei por um batismo, eu sou batista, né, pertenço à Igreja Batista. Hoje, inclusive, falo disso mais à frente, é um trabalho bacana com a Igreja Batista Atitude, lá em Mangaratiba, né? Tem sido uma bênção, alcançado vidas, transformado vidas através da palavra de Deus. Mas ali em 2000 eu entendo que realmente tinha um Deus cuidando de mim e que eu não dava a devida atenção, né? E eu comecei dali a realmente a trabalhar com isso. E aí, mais uma vez, né, vem a questão da tecnologia. Então, eu passei me filiei a uma igreja batista, na ocasião na freguesia mesmo e tal, e ali eu pude começar a crescer, sempre cuidando, né, de pessoas através de tecnologia. Era o cara Fantástico. responsável pelo som, pela projeção, né, pelos equipamentos da igreja, o que, que podia melhorar, o que, que não podia, a transmissão simultânea que começou a acontecer, né, e foi essa jornada. Então hoje eu te digo que eu sou um cara muito feliz, né, em saber que eu tenho um Deus que cuida de mim e que me usa, né, para cuidar de outras pessoas. Fantástico. Eu fiz essa provocação porque eu acompanho a sua rede social e eu vi que você tem todo esse movimento hoje como líder, inclusive, Sim, né? E quando eu falo dessa questão do equilíbrio da vida, é muito importante porque quando a gente fala aqui de, não é com a intenção de converter ninguém em não, nenhuma religião, a gente está falando aqui de fé, né? De espiritualidade e principalmente de esperança. Porque se você não tem fé, se você não acredita em nada, talvez em algum momento você possa se tornar uma pessoa sem esperança, é né? verdade, e é Porque verdade. a fé ela traz isso, né? Uma certeza de que existe algo que lá na frente, por mais que a gente esteja passando por desafios hoje, mas que existe uma energia, um Deus, alguém superior que de alguma forma vai nos ajudar a sair, né, de algum momento desafiador. E acima de tudo, é uma oportunidade que a gente tem também de crescer, Sim, né? Porque eu conheço, isso aconteceu comigo também. As igrejas elas fazem, e aí eu digo todas as igrejas elas fazem um papel fantástico, inclusive na vida do empreendedor, no sentido de que às vezes ainda muito pequeno as crianças, os adolescentes, os jovens são colocados ali em posições de liderança, sim, é né? E verdade. lideranças às vezes de departamentos, de atividade, de evento que lá na frente, naquele momento ninguém pensa nisso, mas lá na frente aqueles insights, aquelas oportunidades ali podem se transformar na liderança de um negócio, de uma empresa, uma oportunidade profissional, né? E uma função de liderança de modo geral. Então por isso eu trago essa questão também da fé aqui e
parabenizo a todas, sem exceção, todas as igrejas elas têm um papel fundamental na sociedade. É E o verdade. Robson aqui é mais uma prova, né, Sim, disso. E hoje eu acho que até em retribuição que você recebeu, né, exato. você entrega. Eu ia comentar isso. Então, assim, a gente tem essa preocupação, né? Principalmente na formação de líderes. Quando Sim, você começa a poder passar para algumas pessoas o que você aprendeu, o que você recebeu de oportunidade de conhecimento, de crescimento, de liderança, porque se você olhar, né, a tua vida ela está basicamente dividida entre negociação e liderança. Então, exatamente. assim, você negocia o tempo todo, seja com a família, com o filho, com a mãe, com a namorada, com a esposa, né, com o mercado, né, com o que você está inserido, mas você também tem esse papel de liderança. Dentro de casa começa, né? Sim, sim. Muitas, no nosso caso, como homens, né, e como pais, né, responsável ali por condução da família e tal. E a gente tem empreendedores e empreendedoras, né, que passam por essa situação, às vezes são os responsáveis na liderança da casa. E aí começa a liderança da casa, do negócio, é na igreja, é na faculdade, é na sociedade onde você está inserido. Então, se você puder realmente começar a preparar os teus filhos ou começar a se preparar desde cedo para assumir essa responsabilidade, porque muitas vezes a gente pensa, né, ah, não vou fazer não porque tem outro que vai lá e faz. Mas vai ter uma hora que vai faltar alguém. Você, às vezes, Exatamente. precisa levantar a bandeira e dizer, não, daqui eu vou tomar isso para mim e eu faço. Daqui, vamos embora, vamos fazer isso acontecer. Fantástico. E, Robson, a gente se conheceu, né, no final de 22, Final de final de 22. 22, né? Em uma outra fase também da sua vida, né? É verdade. Eu também, a gente tinha acabado ali um ano, saído da pandemia, né? Perfeito. E durante a pandemia eu já fazia, antes da pandemia, já participava de alguns grupos, né? Grupos de networking. Então, se você que está aí nos assistindo, procura aí na sua região um grupo de network que é fantástico. Me salvou durante a pandemia. Imagina um negócio de prestação de serviço, aonde de repente desliga o disjuntor do mundo e todo mundo tem que ficar trancado dentro de casa e como é que você paga as contas, Exatamente. né? Exatamente. E ali eu mergulhei realmente nesse mundo de network e me salvou durante toda a pandemia. Só que passando a pandemia, a gente estava meio saturado de ficar atrás de uma tela, né? Eu queria partir para um momento já de conexões presenciais. E nesse momento eu conheci você, É verdade. né? Foi aqui no Isso. recreio, numa reunião. Não tem problema nenhum aqui a gente falar do Brasil do Bem, grupo de network, né? Onde o grupo Brasil do Bem criado, idealizado por um grande empreendedor brasileiro, empresário brasileiro, Carlos Wizard. Daqui eu mando um abraço também, uma pessoa que a gente aprendeu muito nesse um ano e meio Que tem aí admiração também. de convivência, best-sellers e alguns, né, escritos e durante um ano e meio recebendo insights. E nesse momento eu conheci você, Robson. E eu queria que você falasse agora para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o que foi, eu sei que você tem uma experiência maior do que a minha em grupos de network, mas eu queria que você falasse aí do network de um modo geral. O quanto isso é importante, né? Foi importante para você e o quanto isso é importante na vida de um empreendedor. Perfeito, legal, Anderson. Então, é importante falar sobre isso, né? Porque nessa trajetória eu sempre senti falta disso também. Então, trazendo um pouquinho para o religioso. A igreja, ela tem o propósito de estar cuidando de gente, né? Então, você tem dentro de uma igreja, dependendo de denominações, milhares de pessoas, Sim, né? E essas pessoas, por vezes, não se falam porque elas estão geograficamente em locais diferentes, né? E aí quando eu encontro, também não tenho nenhum problema de falar aqui, né? Cito porque tem tantas outras eu respeito e gosto, né? Mas a Igreja Batista Atitude ela tem uma pegada que ela se preocupa com o empreendedorismo, né? Existe um movimento pró-empreendedor dentro da igreja, ok? E ali eu comecei a formar essa visão também de que era importante você ter, porque é um networking, né? sim, Aí você não tem esse nome ou essa classificação, mas é um grupo de network dentro da igreja, porque você está ali com pessoas que muitas vezes são empresários, empreendedores e tal, e que você deixa de fomentar negócio dentro desse meio, porque muita gente amaldiçoa o dinheiro, né? Entende que isso não é uma coisa legal de se falar dentro da igreja. Ora, se a igreja vive de dízimos, né? E os dízimos vêm dessas pessoas que contribuem, nada mais bacana do que você fortalecer essas pessoas, seja a relação intra, né, igreja ou entre igrejas. sim.
E isso é uma coisa muito importante. E eu vinha já sentindo esse desejo. Lá atrás, antes do grupo que a gente se conhecia, eu participei de um outro grupo, né? E ali eu tive a certeza de que o network era o negócio que você precisa estar envolvido o tempo O tempo inteiro. todo. Pra você ter uma ideia, nessa ocasião me trouxe um outro parceiro, que hoje é amigo também, né? Deixo aqui um abraço para ele, Wagner. E nessa ocasião, o Wagner, como parceiro de um grupo de negócio, grupo de network, me trouxe um negócio, né? A gente está falando em 2019, mais ou menos, e esse cliente está na nossa rede até hoje, né? E esse cliente rende para a gente, já na ocasião, cerca de 1.200.000 por ano de faturamento. Ou seja, desde Desde 2019, 2019, mais de 1 milhão por ano por ano, e veio do network. de network, Né? Ou desse seja, uma relacionamento pessoa de network. totalmente, um lead totalmente frio, né? Completamente. Apresentado através de um parceiro de Isso aí, network. um Né? parceiro, ó, eu vou te apresentar aqui porque acho que ela vai precisar e tal. Então, eu conto isso com muito orgulho, né? Porque foi um parceiro que a vida me trouxe, Deus trouxe, né? E dali para cá a gente fez negócio, hoje é meu sócio, um dos negócios. E a gente tem ali essa história bacana. Outros negócios vieram, mas esse especificamente. Marcou, Então, né? Foi um marco. marcou, marcou. E assim, aí veio voltando rapidamente, né, para chegar aí no Brasil do Bem especificamente, que é um grupo onde a gente se conecta. Em 2019 eu entendi que o negócio de franquias, 2013 eu entro, né, compro a primeira franquia, aí já tinha deslanchado e tal, já tinha tomado, tem tombos aí nisso também, tá, cara? Não tem só vitória não, tem derrotas também, né? Mas alguns tombos, algumas lombadas aí no meio do Sim, sim. caminho, né? Mas em 2013 eu tomo uma decisão de investir no primeiro negócio de franquia, né, que foi justamente da Limpo, uma empresa de terceirização em que eu entendi que poderia me ser mais um negócio além do que eu já tinha, que era a empresa de equipamentos, né, de locação de equipamentos, tecnologia em geral. E aí eu faço esse investimento. Para fazer esse investimento eu tinha que vender um carro, e era o carro da minha esposa na época. E foi uma briga dentro de casa. Você vai vender o meu carro? Falei, bom, a gente está agora no impasse. E assim foi feito. Eu vendi um carro, investi na franquia, né? E de lá para cá me tornei multifranqueado, né? Com algumas franquias, Rio e São Paulo e tal, até quando a gente chega na posição de master mais recente. Mas, em 2019 eu entendi que franquia era o caminho. E eu entendi que eu precisava voltar para a sala de aula. Eu volto para a sala de aula, né? Eu fui para a PUC fazer gestão estratégica de franquias. E foi uma sensação muito boa, né? Quando eu pisei pela primeira vez na PUC, assim, tipo, caramba, esse negão tá aqui, esse negão chegou aqui, né? E agora, daqui para frente, vai ter que ser melhor do que já foi até agora. E o network por trás disso, né? Em esse 2019, a gente estava num ano pré-pandemia, né? E eu estava exatamente nesse grupo de network ainda, mas eu entendi que o negócio de franquia ali era um negócio forte. Aí veio realmente o que você falou, 2020 veio a pandemia, Desafios. parou o mundo, né? Nessa ocasião, para você ter uma ideia, pela terceirização, eu tinha uma operação dentro do aeroporto internacional do Galeão, onde a gente empregava lá 40 funcionários, dentro de uma empresa de catering, né? E a aviação foi a primeira coisa que parou no mundo. Transporte, de modo geral, parou tudo. Né? Parou. A aviação, então, internacional, acabou, né? E a gente saiu nesse contrato de 40 para 5 funcionários. E a Nossa. gente precisou. Ali a gente entendeu o seguinte: a gente tem que se reinventar. De novo vem, bom, e aí? Vamos seguir com o network, ainda que à distância, né? Ainda que no virtual, isso se manteve, né? Falando com os amigos, nos grupos e tal. E a gente atravessou, mas para nossa grata surpresa, a gente entendeu que naquele momento, ainda que com a pandemia, houve esse movimento do esvaziamento do centro da Sim, cidade, por sim. exemplo, né? O esvaziamento das empresas. E para onde esse pessoal foi? Para casa, Home office. home office. E a gente que atua tanto no empresarial, no corporativo, né, com a terceirização, quanto no condominial, a gente entendeu que o condominial era o momento da gente. É o crescimento, é a Exatamente. oportunidade. E a Né? gente, na contramão de todas as tendências, crescemos durante a pandemia, porque a gente fechou o contrato para condomínios durante o período da pandemia. Então a gente percebeu mais uma vez que na crise também tinha oportunidade. Aquela ficou para mim e falei, caramba, a gente não tinha se dado conta disso, porque a gente estava tão corrido e com tanta coisa, e quando vem a pandemia, que você tem uma retração de faturamento por conta de fechamento, encerramento de contratos, né? Você, caramba, e aí agora? Qual é a saída? Então aí a gente começou a olhar, falar, caramba,
Todas essas pessoas que estavam nas empresas, elas foram para dentro dos condomínios. Fantástico que você enxergou muito rápido que dentro do seu negócio você já tinha solução. Exatamente. Você mudou o foco, Só né? o foco. Você saiu do foco de empresa, Corporativo corporativo, e para o veio para o condominial. Pois foco é. condominial. Nós estamos aqui hoje nessa entrevista incrível no Connect Work com Robson Gomes, franqueado, master franqueado e Hoje franqueador, franqueador. né? Franqueador da Limpo no Brasil. E nesse momento, a partir de agora, Robson, você já introduziu ali a Limpo. A gente falou de network, a importância do network. E você já deu uma palhinha de que hoje você é um multifranqueado, né? Você adquiriu algumas franquias e por isso, pelo seu mérito, né, por ter conquistado esse know-how, você buscou conhecimento, buscou especialização e hoje você está na posição de franqueador da Limpo no Brasil. Perfeito. E eu queria primeiro, provavelmente muitas pessoas estão aqui ouvindo o nosso podcast, não conhecem ainda a Limpo, né? O que é a Limpo? O que a Limpo faz hoje para tanto os condomínios e também para o corporativo? Perfeito, legal. Vou te falar rapidamente aqui, em resumo, a trajetória. A Limpo nasce lá em 2001. Né? Ela é oriunda de executivos da Ceras Johnson. Ok? 23 anos, né? 23 anos, Já está na maioridade. Já, é verdade. É uma jovem, já é uma jovem senhora. Sim, sim. E aí, nasce lá em 2001. Em 2011, o dono da marca, né, por quem também eu tenho uma grande admiração, hoje é um grande amigo, desde 2016 mora fora do país, percebeu que o crescimento da Limpo podia ser maior e ajudar a transformar. Um cara também muito temente a Deus, tá? Percebeu que ali ele tinha sido abençoado com uma oportunidade que ele podia transformar vidas. E ele entendeu que através de franquias ele podia fazer isso. Então, a partir de 2011, a Limpo se torna, né, uma empresa para atuar no modelo de franquias. Em 2013, eu chego na rede, né, e a Limpo nasceu com a proposta de ser uma empresa de terceirização, tanto que o nome carrega esse DNA, né? Limpo. Então era uma empresa voltada para o segmento de limpeza profissional, tanto para condomínios quanto para empresas, né? E ele percebeu que ia um pouco mais além disso. Então veio franquia, né, na questão da limpeza, e a Limpo começou a ser reconhecida no mercado como uma empresa de terceirização que se destacava já naquela ocasião pelos serviços prestados, pela relação de transparência, pelo compromisso, né, com sociedade, trabalhadores, cliente, a preocupação socioambiental de uma forma geral. Foi percebida como uma empresa realmente séria e ela começou a ser convidada para atuar em outros segmentos. Então a Limpo é uma empresa genuinamente de terceirização de serviços, tá? Onde por DNA a gente está sempre, né, envolvido com a limpeza profissional, mas hoje a Limpo atua em outras frentes como portaria 24 horas, controle de acesso, recepção, zeladoria, courrier. A gente está em diversas esferas como, por exemplo, Supervia, metrô, shoppings no Rio de Janeiro. A gente acabou realmente ganhando o mercado pelo reconhecimento da qualidade nos Ou serviços. seja, tem alguns cases de De sucesso, né? sucesso, grandes cases, Grandes bons empresas, né? cases, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Então a gente realmente continua nessa pegada, né? Mas entendendo que esse bolo pode ser fatiado e fatiado através de franquias. Tá? Então, os nossos franqueados, né, para ser mais preciso, a partir de agosto do ano passado, né, uma negociação, mais uma vez, uma negociação que só Deus para explicar, né, a gente consegue fechar e comprar os direitos de exploração da marca dentro do território nacional. E hoje a gente tem Limpo Brasil e Limpo Portugal. Portugal tocada pelo dono da marca, que lá mora desde 2016, e aqui no Brasil, eu como master franqueado e mais um time que está comigo nesse negócio. Fantástico. Robson, assim, parabéns, uma jornada incrível. E o Robson de 14 anos, ele tinha uns desafios. Tinha. Avançou para 20, 30, também tinha os desafios da época. E hoje, como franqueador, os desafios são outros, né? São outros, são outros, são Fala um outros. pouquinho desses desafios e qual é o momento atual da Limpo, qual é o seu projeto, qual é o desafio que você está encarando, né? Sim. Os desafios, na verdade, sempre foram
transformação de pessoas. Né? Os meus desafios sempre passaram por isso. Porque é tão gratificante quando você vê alguém que em algum momento da vida não tinha a menor condição, né? E talvez fosse o improvável como eu era, como eu fui, né? O improvável de dar certo, de ter uma vida melhor, de conseguir proporcionar para a família uma vida melhor. E quando você consegue ajudar alguém a sair desse ponto zero, né, para o ponto 1, 2, e você vê a pessoa realmente voando, isso é muito Transformação, né? gratificante. É muito gratificante. Eu lembro que, só fazendo um parêntese rápido aqui, Anderson, eu lembro que dentro da igreja, né, como responsável ali da parte de sonorização, tinham dois rapazes, eram dois gêmeos, né? Esses dois rapazes eram meninos na ocasião. E eles ficaram ali ajudando a gente, né? Olha, aumenta aqui, diminui ali, corta a frequência tal, não sei o que e tal. E esses meninos foram crescendo, né? E passado alguns anos, já não estava mais nessa igreja, passado alguns anos eu reencontrei com um deles e ele me trouxe uma informação que foi muito legal. Que ele falou o seguinte, cara, eu queria te agradecer. Te agradecer porque você não tem noção a transformação que você trouxe na minha vida quando você me deu a oportunidade, ainda molequinho, né, de estar com vocês ali na operação do som na igreja e tal, e me apaixonei por isso. Caramba. Eu falei, que Ou seja, legal. algo que era ali para colaborar, né? Se tornou, quem sabe, a profissão dele, né? Exatamente, né? Despertou, né? Foi, eu falei, cara, que responsabilidade que eu tinha. Sim, E eu sim. não sabia disso, né? E a partir dali isso me trouxe uma visão, eu falei, caramba, a gente às vezes você não percebe o quanto você está impactando a vida do outro, né? Então, através da Limpo, a gente tem hoje, né, como empresa, como negócio que Deus trouxe, né, a responsabilidade e o desafio de tornar as pessoas que já estão conosco dentro da rede de franqueados. Hoje nós somos 15 franquias no Rio, mais duas em São Paulo, já com algumas outras em negociação para outros estados, porque hoje a gente basicamente vinha nesse eixo Rio, São Paulo e fora do Brasil, Portugal, de transformar primeiramente, né, a vida dessas pessoas que já estão conosco numa vida ainda melhor. Né? Porque as Fantástico. pessoas entenderam que você pode ser dono do seu próprio negócio sendo um dono de franquia. Né? Então a gente tem essa proposta, a gente está nesse momento fazendo uma reestruturação para facilitar o acesso dos interessados em franquias com relação a valores, né, para que essas pessoas possam realmente dar o primeiro passo na direção do empreendedorismo. Fantástico. Então, você já, como franqueado, você já ajudava as pessoas ali trazendo para desenvolver uma atividade Sim, profissional dentro da Limpa. Agora, como franqueador, franqueador, você tem duas possibilidades. Ou a pessoa pode se tornar um colaborador, né, da Limpa, ou até mesmo se tornar um um franqueado franqueado. da Limpa. Então, amigo aí, empreendedor, investidor, se você está pensando em investir em algo, fica aqui mais uma dica. Conheça a Limpo no Brasil, conheça o nosso amigo Robson Gomes, uma grande oportunidade, uma empresa estabelecida já há 23, 24 anos, 24 né, anos. de experiência inclusive internacional, agora com franquias fora do país, em Portugal. E o Robson é essa ponte, é a pessoa especializada no assunto, master franqueado, entende tudo de franquia, pode estar te ajudando, inclusive nesses primeiros passos, né? Eu acho Sim, que o seu conhecimento ainda facilita isso, né? sim, Você, o novo franqueado, ele vai, além de comprar a franquia, ele vai receber as orientações para iniciar, né? exatamente. Então, assim, hoje a pessoa que chega, eu não tenho. Como eu, em 2013, eu não tinha a menor noção. Tudo que eu conhecia de limpeza era banheiro de casa. E E a gente. quase apanhando da esposa ou fazia. Exatamente, não, quase apanhando, exatamente. Era muito mal lavar o box. Mas a gente entende, né, que na limpeza profissional tudo muda. Né? O cloro deixa de existir, aquela misturinha que muita gente em casa faz aí do sabão em pó com água sanitária, isso é uma bomba, é uma granada sem pino. Começam a surgir umas máquinas maiores, né? Exatamente. Então, assim, você começa a entender que existe um mercado Sim. realmente de limpeza profissional, né? E pode-se ganhar dinheiro com isso, né? Então, hoje, eu consigo te dizer que o Robson lá de trás, né, que tinha sonhos e tal, alguns sonhos foram conquistados, né? Hoje, eu, graças a Deus, né, posso dizer que, e muito em função do que a gente fez de trabalho na Limpo. Tem outros negócios rodando, né? Graças a Deus hoje a gente tem outras fontes de renda, mas a Limpo por muito tempo e ainda hoje continua sendo o nosso principal negócio,
né? É ela que muitas vezes fomenta outros loucos projetos que os empreendedores têm, né? E a gente continua nessa pegada. Então, eu te digo que é um bom caminho. As pessoas que chegam, às vezes, sem conhecer nada, fiquem tranquilos e certos de que, enquanto franqueadores, nós temos o compromisso estabelecido de formar, capacitar essa pessoa, né, e acompanhá-la nos primeiros passos até que ela tenha tranquilidade para essa jornada como empreendedor franqueado. Ou seja, que não sabia nem limpar o banheiro de casa, ela tem condições de se tornar um franqueado Total. da Limpo, porque ela vai receber, Vai né, receber esse treinamento, capacitação para isso. capacitação, orientação. Fantástico. Exatamente. Então, amigo, se for o seu caso, se você está desejando investir em algo, tá aí mais uma oportunidade. Franquias é algo que eu não tenho números aqui, Robson, mas eu percebo que de praticamente tudo hoje a gente tem franquia no Brasil. Sim, Né? sim. É um mercado realmente que talvez nos últimos 5 anos ele explodiu. Né? Sim. É franquias eletrônicas, franquias na área de saúde, né? A gente vê muitas aí odontológicas e na limpeza não seria diferente. Né? Não, não seria. Hoje você tem franquia, na verdade, para todos os bolsos, Sim, né? Se a gente chama de micro franquia, são franquias de investimento realmente muito baixo. O nosso, a gente está um pouquinho acima disso, mas a gente tem um modelo de franquia que a gente diz o seguinte, que é o home-based, ou seja, você não precisa ter um escritório para você começar a funcionar. Você pode usar o escritório da Limpo, as nossas bases, as nossas fantástico. instalações como suporte para isso, né? Então, eu não sei onde eu vou abrir a empresa, não sei como abrir, a gente vai dar todo esse suporte, né? Para ir desde o início dessa jornada até a jornada propriamente dita. Ou seja, só essa parte aí contábil, administrativa já é um facilitador absurdo, né? Sim, Porque a sim. pessoa não precisa necessariamente começar já com um aluguel, né, de Não, uma não, sala, não, não. pode utilizar a própria base da franqueadora para Nossa poder fazer estrutura, isso. toda a nossa estrutura Fantástico, para isso. né? Então, toda a parte de planejamento tributário, né? Trabalhista, o jurídico trabalhista, a segurança jurídica de uma maneira geral, que tanto o franqueador quanto o franqueado precisam, e a gente tem esse compromisso de levar para o nosso cliente, seja condomínio ou empresas, né? Tudo isso a gente hoje tem muito bem formatado, estruturado para levar para os novos franqueados. Fantástico. Estamos aqui com Robson Gomes, né, É um partindo aí prazer. para quase encerramento aí Passou 1 hora, Robson, é muito E rápido, né? Um o papo papo, papo, gostoso papo demais. gostoso, avança muito rápido. Então, convido você a conhecer o site da Limpo, Limpo com dois P's, né? Limpo com dois P's, .com.br, e Perfeito. você vai ter acesso a todo esse conteúdo que o Robson falou. Se você perdeu algum pedacinho, volta aí um pouquinho no nosso podcast de hoje. Você vai ver uma história de vida incrível, uma história de um empreendedor, que pode ser também a sua história, pode abreviar, quem sabe, alguns tombos aí que naturalmente todo empreendedor acaba passando ao longo da jornada, mas o importante é que você tem também aqui no podcast hoje uma oportunidade de conhecer um novo segmento, um novo negócio que pode se tornar um negócio seu, se assim for o seu desejo, se tornar franqueado. E Robson, caminhando aí para o nosso, infelizmente, né, final do nosso episódio de hoje, projetos para 2024, tem algo que você pode aí já antecipar para a gente? O que está em mente? O que está na mente do empreendedor Robson que não para, né? Pois é, que não para, meu amigo. Pois é. Hoje ainda à frente de outros negócios, alguns deles você conhece, né? Um deles foi o Brasil do Bem, Sim, sim. onde a gente se conectou. Foi mais de um dos negócios de franquia que a gente adquiriu. 2024 a gente tem, porque esse menino, né, de 14 anos lá, que tinha sonhos e tal, realmente cresceu, né, se tornou um cara muito responsável e muito preocupado com a geração de empregos, porque a gente ganha dinheiro, né, a gente gosta disso, a gente sabe que no final é isso que a empresa precisa trazer. Lucro, né? Felicidade e lucro. Sim. Se um dos dois falta, não faz sentido. Então você tem que ter alegria e tem que ter lucro, né? Mas você pode, nesse meio, né, trazer também o gratificante sensação ali, né, ou você ser gratificado por isso, que é a transformação de vidas através dos empregos que você gera. Então, hoje a gente tem, né, esse menino hoje, graças a Deus, mora num local
que é um local abençoado por Deus. Muitos dizem, puxa, isso aqui é Beverly Hills brasileira, né? Então hoje eu moro na Costa Verde e o desafio, além da igreja na Costa Verde, que tem sido um trabalho abençoado por Deus, a gente também tem a expansão da Limpo na Costa Verde, né? E eu trago aqui para vocês que a gente já tem pessoas, né, interessadas em serem franqueados naquela região que vai de Itaguaí até Paraty, né? E nós cravamos agora, no início do mês de fevereiro, a bandeira da Limpo com o primeiro contrato já na Costa Verde. Uau, fantástico. Então, o desafio para 2024 é a gente realmente pintar a Costa Verde com o verde da Limpo de ponta a ponta. Hoje a gente já está, né, com o primeiro contrato na Costa Verde rodando. O franqueado que está à frente está muito animado, muito feliz, né, com essa conquista. E eu tenho certeza que 2024 a gente consegue, além da Costa Verde, a gente já tinha o planejamento de 2023, né, da expansão para o Brasil, mas a Costa Verde em especial, porque a Costa Verde hoje, Anderson, ela vive basicamente do turismo baseado na hotelaria, Sim, né? verdade. E quando isso, Grande como foi a resort, né? pandemia, exatamente, quando foi o período da pandemia, essas pessoas passaram por dificuldades muito grandes, né? Então eu entendo que a Limpo tem essa capacidade de levar a geração de emprego e renda para essas pessoas. Quanto mais contratos, quanto mais franqueados, mais empregos Mas são exatamente, gerados, né? essa é a relação exponencial. Você tem mais contratos, mais franqueados felizes, mais gente trabalhando, mais renda sendo distribuída e gerada. Fantástico. Então, amigo empreendedor de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí, região aí da Costa Verde, se você está desejando investir em algo, limpo do Brasil, Isso aí. meu amigo Robson Gomes, bate um papo com ele, quem sabe vocês vão pintar de verde aí a região e vão. Vamos. Eu ia falar aqui o jargão, mas eu não vou falar não, vou deixar para você falar o jargão da Limpo. Grande amigo André, né? Conheci esse jargão através do André, mas eu acabei de descobrir que não foi você que criou, tá? Vou mandar o link pro André assistir esse finalzinho, na verdade o podcast todo, mas vendo esse final. E qual é o jargão da Limpo? A gente costuma dizer o seguinte, nós estamos agora a 24, né? 24 anos passando o rodo na concorrência. Podem contar com a gente está à disposição. Eu sigo à disposição, ainda que você queira bater um papo, né? O Anderson tem todos os canais, eu fico à disposição e vai ser um prazer imenso se eu puder, de alguma forma, contribuir com a tua jornada como empreendedor. Fantástico. Robson, muito obrigado É por um prazer. participar do nosso canal Connect Work. Então, anota aí, assiste o nosso episódio www.limpo.com.br e se você tiver no Instagram também, busca aí @Somos Limpo. Muito fácil, Somos Limpo. E você vai encontrar a Limpo e conhecer um pouco mais sobre todo o trabalho de franquia, como você aprender um pouco mais aí sobre, quem sabe, até o projeto, né, de franquear um negócio. Acho que é um papo que bem sadio aí que você vai levar com o Robson. Robson, muito obrigado por essa Obrigado. oportunidade. Eu Quem que sabe a gente vai agradeço. ter um segundo Vai episódio ser um prazer imenso. e pode fazer suas considerações aí finais, saudar os nossos Legal. amigos. Eu queria só deixar rapidamente aqui, Anderson, uma observação, né? A gente falou dessa trajetória e desenvolvimento das pessoas. Esse franqueado que assumiu hoje, né, esse primeiro contrato na Costa Verde, ele começou com a gente lá atrás como funcionário de uma das Caramba. franquias como supervisor. E hoje ele é um franqueado. Um case de sucesso, Case de de transformação de sucesso vida, né? e que eu faço questão de quem quiser bater um papo com ele para ele dizer o que ele teve de transformação ao longo da vida dele, né, onde ele saiu de um supervisor, né, de uma franquia para um franqueado. Hoje ele tem funcionários que são ligados a ele. Fantástico. Então, assim, eu agradeço esse momento aqui, isso é especial demais para a gente poder compartilhar, né, essa história de vida. E eu torno a dizer a vocês, não foram só vitórias, tem muito tombo, é que a gente aqui tem um tempo, né, específico para o nosso bate-papo, pode ser que aconteça um outro e a gente fala um pouco mais, mas foi um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo contribuir, né, com essa jornada que a gente tem. E é isso, acho que o empreendedor se sente valorizado e reconhecido quando você tem a oportunidade de participar, compartilhar com os demais, né, um pouquinho da tua história de vida. E eu tenho um prazer imenso em estar aqui podendo fazer isso. Muito obrigado. Fantástico. Gratidão, Robson. Muito obrigado por
por ter aceito o convite e contar essa história incrível aí da sua jornada de vida e dos seus negócios, né, que sem dúvida geraram muitos insights para mim e para todos vocês que estão aí assistindo. E eu quero agradecer você também por ter assistido mais esse nosso episódio do Connect Working. Toda quinta-feira, 18 horas e 15 minutos, um novo episódio vai pro ar. E para você não se perder, faça agora aqui a sua inscrição aqui embaixo, clique aqui no inscreva-se. Marca também o sininho para você receber notificações e a cada semana você vai ter insights, ideias, sugestões, novidades, informações, networking incrível como que tivemos hoje com o nosso amigo Robson Gomes. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.